Xuxa Meneghel acaba de ser contratada pela Rede Record de televisão, algo inimaginável. Como eu já falei no vídeo dos 50 Fatos, eu assisti a estreia do Clube da Criança na Rede Manchete, que tinha um fundo azul, Xuxa e 7 ou 8 crianças sem gritos, sem nada. Na verdade, talvez mais um detalhe, ela usava um microfone SM58 com fio. Microfones sem fio eram raríssimos fora de SBT e Globo até mais ou menos 87, 88. A Andréa Veiga, que era a Paquita e passou a apresentar ela própria um programa na Rede Record chamado Pintando Sete, ela usava microfone com fio, quando a Xuxa já usava sem fio há pelo menos 2 anos. A primeira chamada da Rede Globo, que mostrava a Xuxa Meneghel já como sua nova contratada, nessa chamada Show da Xuxa era escrito exatamente assim. Inclusive nesse mesmo tipo de letra que eu reconstituí recentemente, chamando de cover face. Exatamente desse jeito que vocês estão vendo. O som do programa Show da Xuxa tinha eco nos primeiros anos do programa. Até hoje eu não entendi porquê. Um ligeiro eco parecido com usados em rádio AM. Até hoje eu não sei porque rádio AM usa eco. Aparentemente, segundo testes que eu fiz quando eu comecei a ter um equipamento que fazia isso, lá nos anos 90, aparentemente dá a impressão que o som é um pouquinho melhor do que sem o eco. Vocês estão vendo agora passando na tela uma pequena poesia, né? Eu aposto que quem for de São Paulo, Minas, qualquer lugar que não seja o Rio de Janeiro, acho que nunca tinha ouvido falar isso antes e só tomou conhecimento quando viu isso no Show da Xuxa, né? Que eles usavam essa parlenda, né, para se pular corda. Xuxa sempre foi, talvez assim, uma grande criadora de personagens e atriz. Sim, desde o Clube da Criança ela já interpretava personagens. Vocês aí se lembram da Bruxa Queca em 2002, mas só eu me lembro da Madame Cachuchá em 85. Era até meio estranho, sabe? Confundia um pouco a cabeça das crianças. Atualmente na internet existe aquela história do Renato Aragão falando: mãe, no céu tem pão. Bom, ele eu não sei, mas Xuxa já pediu pão na televisão e eu vi isso. O que acontece é que Xuxa, como a estrela querida que sempre foi pelos seus fãs, ela recebeu, entre os inúmeros presentes que ela recebia todos os dias, um pão preto, misterioso, artesanal e coisa e tal. E ela gostou pra caramba do sabor daquele pão preto a ponto dela ter ido no ar pedir mais a pessoa que o fez. Muito provavelmente, talvez ela o tenha recebido desse pão preto misterioso que tinha um sabor sensacional. Eu não sei porque eu não gosto dessas coisas, gente. Mas vamos em frente. Bom, a Xuxa vivia contracenando com bonecos. E claro que todos vocês se lembram do Moderninho e seu indefectível brinco de argola na orelha. Parece a Rosalind, incrível. E um outro que eu não me lembro do nome dele. Mas ele chegou até a fazer comerciais locais para o Rio de Janeiro, se eu não me engano, era de um shopping center. Outras coisas que eu já vi, eu me lembro de Paquito, o, digamos, avô de Louro José, sei lá, na Rede Manchete, e inspirador do nome das ajudantes de palco de Xuxa, que até os marcianos sabem de quem se trata, né? As Paquitas e os Paquitos. Além do Paquito da Rede Manchete, Xuxa já contracenou com um outro boneco. Eu vi isso em mais ou menos 1991 ou 90, não me lembro agora. Ele representava um oriental, só que eu não me lembro do nome dele. Esse personagem, o oriental, que usava kimono vermelho, usava aqueles chinelinhos de madeira, todos retos, assim, que eu não sei o nome daquilo, ele chegou a virar brinquedo. E, inclusive, esse brinquedo subsiste até hoje nas apresentações de uma pessoa do Nordeste, que eu não sei o nome dele, mas ele aparecia em um monte de programa de televisão fazendo ventriloquismo. Mesmo que com um boneco pré-fabricado, o cara faz muito bem o ventriloquismo dele com voz de Pato Donald, trocando de voz em décimos de segundo, uma coisa que eu não consigo fazer, então parabéns para esse cara. Eu só queria saber o nome dele para deixar as coisas todas certas aqui. Será que ele tem canal no YouTube e tudo mais? Não sei. A Bela e a Fera já se apresentaram várias vezes na TV brasileira, certo? Errado. Apenas uma única vez o público brasileiro viu a Bela e a Fera, os originais do show, na televisão. Foi justamente no Show da Xuxa, se eu não me engano, até final já do programa, em dezembro de 92. Em todos os outros programas, como o da Hebe, por exemplo, a Fera não aparecia, não dava as caras, devido a supostas limitações na parte técnica dos estúdios.
Você, meu caro amigo, que já viajou várias vezes para Disney, será que você já se encontrou com a Bela e a Fera? Será que a Fera era tão grande assim para passar pelas portas de estúdios de televisão que não os globais? O que você acha disso? Comente aí, deixe seu comentário. Eu tinha 16 anos, foi no ano de 1993, eu vi, se eu não me engano, no Jornal Nacional, imagens do programa que a Xuxa foi apresentar nos Estados Unidos, falando em inglês. Xuxa estava ladeada de dois personagens que, infelizmente, eu não sei nem o nome deles, não sei o que acontece. Eu só tenho informação que um deles, isso eu vi num vídeo da velha guarda daqui do YouTube, certamente esse vídeo já foi apagado faz tempo. Um deles, que interpretava um personagem de características felinas, o ator que fazia esse personagem se chamava Mark Castle, tá aí no GC, e era o Michelangelo dos filmes das Tartarugas Ninja. O cara dava salto mortal, assim, do nada. Foi isso que me inspirou a ter uma personagem, dos meus personagens, que sabe fazer isso também. Cartunista gordo é fogo. Esse é um dos meus lemas aí para os que não são iniciados no mundo criado por mim. Aquele programa não deu certo. Para mim, aquele seria o melhor programa do mundo. Eu sinceramente eu não sei o que aconteceu, eu não sei nem o nome desse programa, não sei quem foram seus produtores, não sei aonde foi feito, mas sinceramente, se foi um fracasso, tudo bem. Quem sabe eu possa recriá-lo, alguma coisa parecida, assim, na Salt Cover. No vídeo dos 50 fatos eu já falei que eu costumo falar de sonhos que eu tenho. Eu já tive um sonho com Xuxa Meneghel, mas calma. Calma, assessoria de imprensa, Xuxa Produções, calma. Ela estava no volante de uma van muito grande, muito confortável, com ar-condicionado e tudo. Ela estava mais ou menos perto da Clube A Hebraica, na Marginal Pinheiros, próximo ao Shopping Eldorado. Eu acho que ela nunca andou na Marginal Pinheiros, só se estiver enganado. E eu, esse pobre desgraçado que não vale o que come, estava no banco do passageiro. Nesse sonho eu tinha pensamentos, e nesses pensamentos eu pensei, que louco, eu assisti ela na manchete, a estreia dela, e agora ela está aqui comigo. Eu vou ser legal com ela, vou ser legal com ela. É engraçado eu ter pensado isso em um sonho, porque normalmente não é o que acontece em sonhos. Sonhos normalmente as pessoas explodem, elas cometem coisas impressionantes, como eu mesmo. Quando em 96 eu sonhei que eu estava na Galeria de Arte do Sesc, na Avenida Paulista, um lugar que está em reforma há vários anos. Do nada veio o Oliver Hardy, o gordo, da dupla Gordo e o Magro, ele estava em cores, tudo mais, estava com um terno bordô, e ele começou a me agredir. Nem me lembro exatamente o que ele fez comigo. Eu só me lembro nitidamente que eu tirei, não sei de onde, uma faca Poliwood da Tramontina, aquelas facas que você usa para cortar churrasco, sabe? E esfaqueei Oliver Hardy no meu sonho. Sendo que eu nunca sequer depenei galinha na minha vida. Voltando ao sonho da Xuxa. Ela estava lá na Marginal Pinheiros, dirigindo coisa e tal, e aí, eu não me lembro exatamente o que a gente conversou, era um monte de... Eu não sei, eu não tinha nenhuma curiosidade para dizer para ela, ela não tinha nenhuma coisa para dizer para mim, eu acho até que ela nem disse o meu nome. E aí, surpreendentemente, a gente foi para minha casa, para o meu apartamento, sendo que o meu apartamento não é naquela região da cidade. Então a gente saiu da van, entrou no elevador, só olhar e só risadas, nem nada. Aí ela chegou na nossa fictícia casa e começou a paparicar o meu irmão caçula. De uma maneira que, se fosse na vida real, ele ia xingar ela de tudo quanto é nome. Como se faria com um cachorro extremamente querido, mas era muito bizarro aquilo. E desgraçadamente, depois de ir pro meu quarto e ligar 5 ou 7 sintetizadores, que eu nunca tive na vida, eu acordei. Não é incomum, eu já vi uma pessoa falando que uma vez sonhou com o Roberto Bolanhos indo na casa dela, e o Roberto Bolanhos começou a assistir o noticiário e fala, essa juventude está perdida, não sei das quantas. Ela fala... Aí você pensa, mas peraí, não é o Roberto Bolanhos que bolou aquelas piadas maravilhosas, o Chaves, o Chapolin, e o cara falando como se fosse aí um, sei lá, um tio, um avô da sua própria família. Essas coisas que acontecem aí no mundo onírico. E para finalizar, uma pequena buemba. Em 1986 tinha uma prova no show da Xuxa que oferecia um prêmio sensacional. Era um walkie-talkie headset, era um fone de ouvido amarelo, sensacional, que você falava com as pessoas,
que o walkie-talkie era uma mania que existia naquela época. Sabe esses radinhos da Motorola que existe hoje em dia? É mais ou menos por aí. No show da Xuxa tinha uma prova que consistia no seguinte: as criançadas chegavam no palco, tiravam toda a sua roupa, cueca inclusive, iam depressa para um box cenográfico e que caiu umas fitinhas na cabeça, ou confetes, eu não me lembro o que era, simulavam tomar banho, aí depois voltavam e vestiam todas as suas roupas novamente. Quem fizesse isso em menos tempo ganhava o prêmio. Agora, o curioso é o seguinte: as crianças ficavam realmente nuas no palco. Quando eu vi isso na televisão, eu tinha o quê? 9, 10 anos? Eu pensei, caramba gente, eu não poderia fazer essa prova. Devido, digamos assim, a problemas com o sistema de frenagem de veículos ciclomotores. Eu até estranhava como é que ninguém tinha esse problema. Sério. Olha gente, é um negócio que, eu não sei, tá na minha mente. E curiosamente, a sociedade mudou tanto que se alguém tivesse isso gravado e postasse aqui no YouTube, não ia esbarrar só na questão de direito autoral. Eu acho que a pessoa iria esbarrar nas diretrizes da comunidade do YouTube. E aquilo foi pro ar de manhã na maior emissora de televisão do país. Aconteceu e eu vi com estes olhos que a terra há de comer. Essa aí, acho que a Xuxa Meneghel não teve nada a ver com essa história, porque ela, claro, ela trabalhava ao lado de tantas outras pessoas, né? Esse eu vi, não perdi um. Chamava-se Bobeou Dançou. Era um programa já para público adolescente e jovem, e era antes do Domingão do Faustão. Talvez por isso que eu via como se fosse novela. Era um cenário enorme, criado inclusive por Maurício de Souza, ele mesmo. Uma casa com vários ambientes, todos montados em posição real, e as pessoas tinham que achar coisas nesses ambientes. Tudo com o rico acervo do material de cena da Rede Globo. Bom, e o que tem de bizarro nesse programa é que ele era gravado em um lugar enorme de grande, que hoje eu sei que certamente não era nos estúdios da Rede Globo, era em algum lugar, tipo, sei lá, Cinédia, Taikon, eu não sei direito, porque naquela época, antes de existir o Projac, a Rede Globo alugava um monte de estúdios, ex-estúdios de cinema, tem um monte de lugares que existem no Rio de Janeiro para se gravar programas de televisão. E o que acontece, eu não sei porquê, quando terminava o programa, os assistentes de palco desse programa jogavam enormes pacotes de salgadinhos em cima da galera. Uns pacotes que deviam ter mais ou menos 1,60 m de altura. Eu queria saber o porquê disso, porque até hoje eu nunca entendi. Não sei com quantos minutos ficou esse vídeo, não sei como ficou o chroma aqui atrás. Mas gente, é isso aí. Lembrando que isso aqui não é um vídeo contra a Xuxa Meneghel. Não, nada disso. Ok? É só as lembranças de uma pessoa que assistiu televisão de mais ou de menos, eu não faço a menor ideia. Obrigado Brasil, voltamos em breve com vídeos muito melhores do que esse aqui em Igor C. Barros World.